E aí pessoal, esse é mais um Secularizando que começa agora. E hoje eu quero ver com vocês um texto lá do Antigo Testamento, Isaías capítulo 6, versículo 3, que é muito simples, mas às vezes as pessoas começam a ter algumas interpretações diferentes e algumas utilizam esse texto como o principal texto para provar a Trindade. Então é sobre esse texto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Aguarda aí! O texto é o seguinte, capítulo 6 de Isaías, versículo 3 diz: E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse é aquele texto que é muito conhecido, que fala da visão de Isaías quando ele vê os querubins contemplando a glória de Deus. E os querubins dizem uns para os outros: Santo, Santo, Santo. Pelo fato de repetir 3 vezes, esse texto é comumente usado por alguns pregadores e pastores para provar a Trindade. E eu quero falar por que não devemos usar unicamente esse texto para provar a Trindade no vídeo de hoje. É interessante a gente notar que a expressão Santo, 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 3 vezes, ela aparece 2 vezes na Bíblia. Uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento. Aqui esse texto de Isaías, capítulo 6, versículo 3, e no Novo Testamento em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. E em ambos os casos, essa frase é falada ou cantada por criaturas celestiais. Então, elas estão diante do trono de Deus e essas criaturas celestiais, no caso os querubins, os anjos, cantam ou falam isso para o Deus Todo-Poderoso: Santo, Santo, Santo. Então, em primeiro lugar, pelo profeta Isaías, aqui nesse texto que nós lemos, a visão que ele tem, e depois com o apóstolo João. Mas o texto em especial que eu quero falar com vocês é esse, e explicar por que muita gente utiliza para provar a Trindade. Nós não podemos utilizar apenas esse texto para querer provar a Trindade. Então, primeiro é necessário você entender que no contexto judaico era muito comum as pessoas repetirem uma expressão por 3 vezes. Isso era comum no meio do judaísmo. O povo de Israel não tinha problema com isso. Era uma ideia comum. Tanto é que lá em Jeremias capítulo 7, versículo 4, os judeus eles são representados pelo profeta quando ele diz: o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor, 3 vezes, expressando aí a sua intensa confiança na própria adoração, apesar dessa adoração ser hipócrita, ser corrupta, né? Mas dando uma ênfase. Em Jeremias capítulo 22, no versículo 29 também, aparece lá a expressão: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Outro texto é Ezequiel 21, versículo 17, que diz: ruína, ruína, ruína. Ou então, ao revés, ao revés, ao revés, porém aquela coroa, e ela não mais será, até que venha aquele a quem pertence de direito, a ele a darei. Então, a gente vê que é comum na literatura judaica, e no contexto judaico era comum eles expressarem, usarem expressões assim por 3 vezes. Então, esse é um dos motivos, tá certo? Tem um exemplo também lá de 2 Samuel, que é um exemplo lá de Davi. Capítulo 18 de 2 Samuel, versículo 33. Quando fala de Davi: então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Então, 3 vezes: quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Estes textos contêm expressões semelhantes em intensidade e elas foram repetidas por 3 vezes. Portanto, quando os anjos ao redor do trono do Deus Todo-Poderoso chamam ou clamam um ao outro: Santo, 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 eles estão na verdade expressando com força e com paixão a verdadeira santidade suprema de Deus. Então é isso, é como se quisesse dar ênfase,
como comumente a gente vê aqui no Nordeste, principalmente aqui em Pernambuco. Os mais velhos, por exemplo, eles quando vão dizer uma coisa, que eles, por exemplo, estão numa fila de um banco e eles esperaram muito, normalmente eles dizem, eu esperei muito. É basicamente essa ideia de dar uma intensidade, expressar com força algo. Esse é o primeiro ponto, porque eu não posso usar para dizer que aqui se trata de um Deus 3 vezes santo, como normalmente se prega, ou que aqui está falando da Trindade. Cada santo é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é que seja errado pregar assim, tá? Mas quando a gente vai pregar, a gente tem que fazer uma exegese. A gente tem que extrair, né, a verdade do texto, e aí vem contexto próximo, contexto remoto, a literatura, o contexto, e aí é necessário a gente fazer isso para que a gente não corra o risco de, ao tentar falar ou explicar uma palavra que não é nossa, a gente coloque coisa nossa onde não tem, né? É o primeiro ponto. Os judeus repetiam 3 vezes, exatamente para dar essa ideia de intensidade, de força, com paixão e com verdade. Eles estão intensificando a santidade de Deus. A palavra lá é Kadosh, santo. Lá em João, em Apocalipse, é Hagios. Mas aqui estamos falando do hebraico, Kadosh. Kadosh é um adjetivo masculino singular absoluto. Ele repetido 3 vezes. Esse é um artifício próprio da língua hebraica, que é uma língua muito pobre, principalmente esse hebraico bíblico. Não existe o superlativo. Superlativo, o que é o superlativo? É um adjetivo que exprime uma qualidade num grau muito elevado ou num grau mais elevado, que tem um caráter de excelência, superlativo. Por exemplo, quero dizer pouquíssimo. Exprime uma qualidade num grau muito elevado. Muitíssimo. Na língua hebraica não há superlativo. Então, fosse hoje, nós diríamos santo, santíssimo. Mas no hebraico não tem kadosh, não tem o superlativo. Então, na língua hebraica, a sua estrutura, ela possibilita com que, quando são repetidas 3 vezes, é uma ideia de superlativo. Não somente aquela ideia de força, de intensidade, de intensificar a afirmação, mas também do superlativo. Ou seja, trocando em miúdos, o que os anjos estão dizendo, e isso não diminui em nada a pregação, isso não diminui a grandeza da santidade de Deus. Pelo contrário, é superlativo, está exprimindo uma qualidade num grau muito elevado, num grau mais elevado, e tem um caráter de excelência, um elogio. Então, ele está dizendo, os anjos estão dizendo, santíssimo, santíssimo é o Senhor dos Exércitos. Então, não há problema. Qual o problema? Se eu pego esse texto e eu prego para a minha igreja, ensino para a minha igreja que aqui está se provando a Trindade. O problema é que de repente uma seita unicista visita um dos irmãos da igreja e eles começam a pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia, e de repente eles chegam nesse texto e dizem, não, olha, a Trindade existe, porque a Trindade está aqui. Ele está dizendo, os anjos estão dizendo santo, 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 se referindo à Trindade. De repente essa seita unicista, que não concebe a ideia de Trindade, de um Deus triuno, começa a contestar. Então é interessante a gente, quando for pregar nesse texto, a gente passar essas verdades extraídas de uma pura exegese, uma exegese mais equilibrada, para que eles entendam que aqui não pode provar a Trindade, tá certo? De repente uma seita vai lá e o cara vai com esse argumento e de repente o cara que está ensinando, está lá evangelizando, sei lá, dessa seita vai pegar a sua ovelha, aí vai pegar a pessoa que ouviu a sua pregação desprevenida, né? Quando apontar esses pontos, essa ideia de superlativo. Então, eu posso pregar esse texto, ele não vai diminuir a ênfase da santidade de Deus, sem precisar dizer um Deus 3 vezes santo, sem precisar dizer que aqui está a Trindade. De fato, Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e há outros textos e a teologia bíblica, a progressão, a revelação progressiva mostra a Trindade,
mas eu não posso querer provar a Trindade com um texto apenas, dizer que esse texto específico prova a Trindade. Não que seja errado, não que seja uma grande heresia quem prega dessa forma, mas a verdade dessa palavra, dessa afirmação é essa. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ok? Então, santo, 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 o Santíssimo Senhor dos Exércitos. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Forte abraço. Quando você for pregar, explicar esse texto para sua igreja, para algum irmão, para alguma pessoa, pode dizer que Deus é trino, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, pode dizer que Deus é 3 vezes santo, mas a exegese desse texto, dessa afirmação é essa: superlativo. Os anjos estão dizendo: Santíssimo é o Senhor dos Exércitos. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz.